Fala, fiel. Hoje é dia de festa na Arena Corinthians, porque vamos falar de uma figura que tem deixado a torcida completamente apaixonada, Yuri Alberto. Recentemente, o ídolo Neto, aquele monstro sagrado do nosso timão, soltou uma bomba ao declarar que Yuri Alberto é o GOAT do Corinthians. E, vamos combinar, essa declaração não é apenas uma frase jogada ao vento, é um verdadeiro manifesto sobre o impacto que o jovem centroavante tem causado no nosso querido clube. Mas o que a declaração de Neto realmente representa? Para entender isso, precisamos lembrar quem é Neto. Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, ele não só vestiu a camisa do timão com garra, como também se tornou uma voz respeitada na mídia. Quando ele diz que Yuri Alberto é o GOAT, não é apenas uma opinião, é um reconhecimento que carrega todo o peso de sua história e amor pelo clube. E isso faz a torcida ouvir com atenção, pois Neto sabe o que é ser um ídolo e o que significa ter um impacto duradouro no coração da fiel. Quais são os desdobramentos dessa afirmativa bombástica? O que a torcida pensa sobre isso? E, mais importante, como tudo isso se relaciona com a situação atual do Corinthians nas competições? A primeira coisa que precisamos reconhecer é que declarar alguém como o greatest of all time em um clube com a rica história do Corinthians não é para qualquer um. É preciso ter um desempenho excepcional, uma conexão profunda com a torcida e, claro, momentos de brilho que fiquem eternizados na memória do torcedor. Yuri Alberto, com apenas 25 anos, já conquistou corações com suas atuações decisivas, e a fala de Neto só reforça essa ideia. O atacante não está apenas fazendo gols, ele está moldando a forma como o time se comporta em campo, trazendo uma nova esperança para os torcedores, especialmente em um momento em que muitos duvidavam da capacidade do time de se reerguer nas competições. Para entender a importância dessa declaração, precisamos olhar para o contexto atual do Corinthians, que tem enfrentado diversas turbulências nas últimas temporadas. O time vem oscilando entre altos e baixos e a pressão em cima dos jogadores e comissão técnica é intensa. Nesse cenário, a chegada de um jogador como Yuri Alberto é como um sopro de ar fresco. Ele não é apenas um atacante, ele é um símbolo de renascimento, um jogador que pode levar o Corinthians a novos patamares. A torcida clama por ídolos, e Yuri Alberto parece estar pronto para assumir essa responsabilidade. Agora, imagina como isso tudo se desdobra nas arquibancadas. A fiel, conhecida por sua paixão e lealdade, está em uma expectativa tremenda. As redes sociais estão fervendo, com torcedores discutindo e debatendo se realmente Yuri é o GOAT do Corinthians. O que é ser o maior do time? É ter números? É fazer história? É dar alegrias e conquistas? Ou é simplesmente ser amado pela torcida? A resposta é complexa, mas uma coisa é certa, a presença de Yuri Alberto faz essa conversa ser muito mais interessante e repleta de emoção. Em meio a tudo isso, não podemos esquecer que a declaração de Neto também traz um peso enorme para Yuri. Com um título tão grandioso, ele agora carrega a expectativa de corresponder a essa afirmação. O que será que passa pela cabeça do jogador? Ele deve sentir a pressão, mas também deve se sentir motivado a fazer valer essa confiança depositada nele. A pressão é uma parte inevitável do futebol, e os grandes jogadores costumam transformar essa pressão em combustível para suas performances em campo. Então, fiel, como você vê essa declaração de Neto? Você acha que Yuri Alberto realmente merece esse título de GOAT? Quais são suas expectativas para ele nos próximos jogos? Vamos conversar sobre isso nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental. Agora que já entendemos o impacto emocional e a repercussão da declaração de Neto, é hora de mergulhar na análise tática e ver como a presença de Yuri Alberto transforma o esquema do Corinthians em campo. A expectativa da torcida é alta, e todos esperam que essa energia se reflita em cada jogo. Visualiza o seguinte cenário: quando Yuri Alberto está na frente, o time ganha uma nova dinâmica. Ele não é apenas um finalizador, sua movimentação sem a bola, a capacidade de abrir espaços e a habilidade de segurar a defesa adversária liberam os outros jogadores para se movimentarem e criarem jogadas. Isso significa que jogadores como Adson e Mosquito podem aparecer mais nas jogadas, pois sabem que tem um centroavante confiável que pode finalizar as jogadas.
Essa sinergia é vital para um time que busca melhorar seu desempenho em competições acirradas, como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Adicionalmente, a intensidade de jogo que Yuri Alberto traz é contagiante. Ele pressiona os defensores adversários, forçando-os a cometer erros, e essa mentalidade de luta se espalha para o resto do time. O Corinthians, ao longo dos últimos tempos, tem sido criticado por sua falta de garra em campo, e a luta de Yuri pode ser a chama que reacende essa paixão pelo jogo. Os torcedores notam isso, e a paixão da Fiel se traduz em apoio incondicional no estádio, elevando ainda mais a moral dos jogadores. Em termos estatísticos, Yuri Alberto tem se destacado em várias métricas importantes. Ele não só é um artilheiro, mas também tem mostrado uma capacidade admirável de se envolver nas jogadas, com assistências que têm sido cruciais para o sucesso do time. Essa versatilidade é algo que o Corinthians precisava desesperadamente, especialmente em momentos em que o time se defronta com defesas mais fechadas. A presença de um goleador que também cria jogadas é fundamental para quebrar linhas defensivas e desestabilizar adversários. No entanto, é importante ressaltar que a dependência de um único jogador pode ser um risco. O Corinthians deve encontrar maneiras de diversificar seu jogo para não se tornar previsível. Com a pressão crescente sobre Yuri, a equipe precisa garantir que outros jogadores também possam se destacar e contribuir. É um desafio que o técnico terá que enfrentar, mas a esperança é que a presença de Yuri Alberto inspire confiança e desempenho em todos os jogadores. E agora, Fiel, quero saber de você. Como você acha que a presença de Yuri Alberto tem mudado a forma como o Corinthians joga? Você acredita que ele é a peça que faltava para o Timão voltar a brigar por títulos? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos debater sobre isso. Vamos falar sobre um tema que está fervendo nos bastidores: o mercado da bola. A valorização de Yuri Alberto não é apenas uma questão de números, é um reflexo do impacto que ele tem dentro de campo e da expectativa que gera na torcida. A declaração de Neto elevou a moral do jogador, mas também o colocou em um patamar de destaque que atrai olhares de clubes de todo o Brasil e até do exterior. Nos últimos meses, a performance de Yuri Alberto tem sido simplesmente espetacular. Ele não só tem marcado gols decisivos, mas também mostrado uma habilidade incrível de influenciar o jogo. É impossível não notar que os olheiros estão sempre de olho em suas atuações. E quando um jogador começa a brilhar tanto, a pergunta que fica é: até quando o Corinthians conseguirá segurá-lo? O mercado da bola é como uma faca de dois gumes. De um lado, a venda de um jogador em alta pode trazer um alívio financeiro significativo para o clube, permitindo investimentos em novas contratações ou melhorias na estrutura. Mas, por outro lado, perder um jogador-chave como Yuri Alberto pode ser um golpe duro na busca por títulos e na formação de um time competitivo. E se pensarmos em propostas, é quase certo que clubes como Flamengo e Palmeiras, além de equipes europeias, estejam de olho em Yuri. Ele possui todas as características que um clube deseja em um atacante: juventude, habilidade e uma mentalidade vencedora. A grande questão é: a diretoria do Corinthians conseguirá segurá-lo ou vai ceder à pressão financeira, especialmente em um momento em que o clube precisa de recursos? A torcida, claro, está dividida. Muitos torcedores entendem a necessidade de capitalizar em um ativo tão valioso, enquanto outros sentem que a saída de Yuri seria uma tragédia. Nas redes sociais, a Fiel se manifesta, e é visível o amor profundo que todos têm pelo jogador. A ideia de perdê-lo gera um sentimento de desespero e revolta. Afinal, quem não quer ver seu centroavante se tornando um ícone do clube? Além disso, a valorização de Yuri Alberto toca em um ponto crucial: a formação de novos talentos. O sucesso dele poderia abrir portas para outros jovens jogadores da base, colocando o Corinthians em destaque no cenário do futebol brasileiro e internacional. A possibilidade de um jogador se tornar uma lenda do clube e ser reconhecido como o GOAT é uma inspiração poderosa, que pode motivar não apenas o atual elenco, mas também as futuras gerações que sonham em vestir o manto alvinegro. Então, Fiel, como você vê o futuro de Yuri Alberto no Corinthians? Você acredita que seria melhor segurá-lo e tentar conquistar títulos ou vender e reforçar o time de outras maneiras? Vamos abrir o debate nos comentários. Sua opinião é fundamental para essa conversa.
Agora que já cobrimos os aspectos táticos e mercadológicos, vamos dar uma olhada no que significa, historicamente, ser considerado o GOAT do Corinthians. Essa análise é fundamental para entendermos o peso dessa declaração de Neto. O Corinthians tem uma rica história de ídolos, desde Sócrates, passando por Ronaldo Fenômeno, até chegar a jogadores mais recentes, como Cássio. Cada um desses jogadores deixou uma marca indelével no clube, e a comparação com Yuri Alberto traz à tona a conversa sobre legados, conquistas e histórias. Para Fiel, a palavra GOAT ressoa profundamente. O que significa ser o maior de todos os tempos em um clube como o Corinthians, que viveu glórias e também momentos difíceis? É um título que vai muito além de números, é sobre emoção, carinho e identificação com a torcida. É sobre aquele jogador que, quando entra em campo, faz a torcida sentir que a vitória é iminente. Yuri, com seu jeito explosivo e carisma, está rapidamente se encaixando nesse perfil. Olhemos para os ídolos do passado. Ronaldo, por exemplo, não era apenas um grande jogador, ele trazia uma aura de magia e esperança. Ele fez história com suas jogadas e gols inesquecíveis, e isso fez com que a torcida o reverenciasse. E que tal Cássio? O goleiro que virou herói em 2012 ao salvar o Timão em momentos decisivos na Libertadores, tornando-se um símbolo de resistência e bravura. Agora, Yuri Alberto terá que lidar com essas comparações, e a pressão de subir ao patamar dos grandes ídolos. As conquistas do Corinthians também devem ser consideradas. Os títulos são a essência do que o Corinthians representa, a garra do povo, a luta pela vitória e a celebração das glórias. Para ser considerado GOAT, Yuri Alberto precisa não apenas ter um desempenho individual excepcional, mas também contribuir para o crescimento do clube em termos de conquistas. A torcida espera ansiosamente por títulos, e a presença de um jogador que promete ser o maior de todos os tempos só aumenta a expectativa e a responsabilidade. Um ponto importante a ser destacado é a relação que esses ídolos construíram com a torcida. Ronaldo, por exemplo, não só encantava com seus dribles, mas também sabia como se conectar emocionalmente com a Fiel. Ele era um jogador que, mesmo nos momentos difíceis, fazia a torcida acreditar que tudo era possível. Cássio, com suas defesas espetaculares, não apenas salvou jogos, mas se tornou um símbolo de esperança em cada partida. Essa conexão é o que transforma um bom jogador em um ídolo eterno. Além disso, não podemos esquecer que a construção de um ídolo é um processo coletivo. A relação entre o jogador e a torcida é construída a partir de momentos de emoção, superação e, claro, vitórias compartilhadas. Yuri Alberto terá que ser mais do que um goleador, ele precisará se tornar um líder em campo, alguém que possa unir a equipe em momentos difíceis e inspirar os colegas a darem o seu melhor. Isso é o que constrói uma lenda. Então, Fiel, o que você acha que falta para Yuri Alberto se tornar um ídolo do tamanho que a história do Corinthians exige? Você acredita que ele pode escrever seu nome entre os maiores? Vamos discutir isso nos comentários. Agora, chegamos ao clímax dessa análise sobre Yuri Alberto e seu impacto no Corinthians. Reunimos diferentes ângulos, a emoção da fala de Neto, a transformação tática que ele traz, as especulações sobre o mercado e a comparação com ídolos do passado. E o que podemos concluir sobre o que o futuro reserva para ele e para o Corinthians? A verdade é que Yuri Alberto se tornou uma peça-chave na engrenagem do timão. Sua presença não é apenas uma questão de habilidade, mas também de liderança e conexão com a torcida. A paixão da Fiel é palpável, e a confiança depositada nele tem o potencial de trazer novamente a era de conquistas que todos nós desejamos. Se os jogadores ao seu redor se unirem e corresponderem à altura, temos um futuro brilhante pela frente. Mas o caminho não é fácil. A pressão sobre Yuri vai aumentar à medida que ele se destacar mais. Cada jogo que passar será uma nova prova, e a expectativa da torcida só crescerá. E, claro, o mercado da bola não perdoa. O Corinthians terá que se preparar para qualquer eventualidade, seja segurando seu craque ou encontrando formas de se reforçar se ele decidir partir. O que se espera é que a história do Timão seja escrita com títulos, e Yuri Alberto pode ser a chave para essa nova era. E, para finalizar, deixo uma pergunta no ar. Qual é a sua expectativa para os próximos jogos do Corinthians com Yuri Alberto em campo? Ele pode ser o herói que a Fiel tanto espera?
Vamos debater nos comentários e vibrar juntos pelo Timão.